Fala, galera, começando mais um webcast Surfland para alegrar o seu dia, a sua noite ou até a sua madrugada. Eu sou o Ricardo Bocão e esse é o nosso espaço para um bate-papo alto astral com muito surf, música, histórias, diversão e convidados de peso. E o nosso convidado de hoje, medalhista nos Jogos Pan-Americanos, medalhista olímpico em Atenas, número 1 do ranking, um monstro no judô brasileiro e internacional, ele que já apresentou e apresenta ainda programas na TV Globo, Sport TV, fundou um dos institutos de cunho social mais importantes do Brasil, o Instituto Reação. Eu acho que agora vocês já sabem com quem que eu vou conversar. Chega aí, Flávio Canto. Ídolo! Que honra, Bocão. Porra, prazer enorme estar aqui com você. Pô, honra é minha, cara. Tá aí com um monstro do tatame e, pô, você é uma pessoa muito importante no cenário brasileiro hoje em dia, né, cara? Você usou todo assim, o histórico que você alcançou para criar outras coisas, né? Além de ter uma carreira já na televisão há um bom tempo, sólida, né? Você, com o Instituto Reação, não para de crescer, os braços abraçando várias iniciativas, cada vez coisas mais bacanas. Eu queria que você contasse um pouco, queria talvez até que você começasse por aí, pelo Instituto Reação, aí a gente vai fazer vai para trás, vai para frente. Como é que você estava no Instituto Reação falando que está em obras, né? Essa história começou em agosto de 2000, e esse é um ano de celebração, e a gente está montando uma nova sede, sede é na Rocinha, né, onde tudo começou. Hoje são 13 polos espalhados em 5 estados do Brasil: Rio, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo. E a sede na Rocinha agora vai ter um espaço novo, mais uns andares, vai ser incrível. Assim, a gente vai ter um tatame de mais de 500 metros quadrados. Aliás, vai ter 2 ou 3 tatames, a gente está até agora debatendo se vão ter 3 ou 2, mais salas de aula, mais espaços para a gente fazer o nosso projeto. E a ideia lá, é fazer uma jornada de transformação potente, né? Oferecer repertório para a garotada. Muita gente que associa, que conhece o terceiro setor, acha que o Reação é um projeto de judô na Rocinha, né? O Reação, na verdade, ele vai bem além disso, né? A gente tem esses 13 espaços que eu falei, tem mais de cento e poucos colaboradores tocando dia a dia, são aproximadamente 4 mil alunos, já passaram mais de 20 mil nesses últimos 23 anos, e a gente tem um programa de judô, um programa de jiu-jitsu, onde a gente trabalha o nosso socioemocional, o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. A gente tem um programa de educação, tem um programa de bolsistas em escolas e universidades, tem um programa olímpico, né, que forma atletas para a seleção brasileira, já saiu dali campeão olímpico, campeão mundial. A gente tem um programa de conexão com o mercado de trabalho. Com os parceiros que a gente cria programas de capacitação para entregá-los mais preparados para essas empresas. Tem o programa Reação com elas, com as mulheres, com as mães dos alunos, o programa de empoderamento feminino, enfim, tem muita coisa legal. Incrível, cara. Eu falei para caramba, mas basicamente todo mundo é um faixa preta em potencial, né? Basta querer chegar, ser treinado, e a gente tem essa missão de faixas pretas dentro e fora do tatame, com muito repertório, né, oferecido para eles poderem fazer escolhas, né? Que todo mundo deveria ter o direito de poder fazer escolhas, mas infelizmente numa sociedade como a nossa, muita gente não tem essa possibilidade, né? Então a ideia é dar repertório para eles escolherem o que querem ser. Cara, que espetacular! Eu sabia que era bem abrangente, não sabia que era tanto, ou que você está no momento dessa abrangência toda. 4 mil alunos atualmente. De uns 5 anos para cá a gente teve um dilema, né? Se faria sentido a gente crescer só dentro do Rio, né, que está mais perto da gente, né, do pessoal que começou. A gente tem muitos projetos especiais de grandes amigos, de pessoas que a gente admira demais fora do Rio de Janeiro, e a gente tem uma espécie de tecnologia social, né, até na captação, de manutenção, né, de um projeto mais robusto. Então, a gente se associa a projetos sociais com histórico extraordinário, né? Pessoas especiais em BH, no Rio Grande do Norte, São Paulo, Mato Grosso, que a gente sabe que vão tocar com todo carinho, e a gente junta força, basicamente essa é a ideia. Bacana. Deixa eu agora eu vou fazer um ping-pong, tá? O seu interesse pelo judô, cara, começou o quê? Você era criança ainda?
Eu entrei pelo motivo, eu brinco, menos nobre possível, né? Eu entrei no judô para me vingar de todo mundo que me batia na escola, né? Eu com 13 para 14, eu estava numa escola que eu logo no começo do ano eu apanhei de um garoto da sala e passei o ano inteiro dos outros garotos da sala. E aí um belo dia eu assisto o Aurélio Miguel sendo campeão olímpico da Olimpíada de 88. E o técnico do Aurélio era o professor da escolinha do meu irmão, o técnico daquela seleção, Geraldo Bernardi, que é o meu sensei. E lá fui atrás dele, né, para aprender a lutar. A ideia era aprender a me defender e poder parar de apanhar na escola. E aos poucos, né, tem uma cultura da paz muito forte e presente no judô. E você, sem perceber, vai desenvolvendo autoconfiança, autoestima. E nunca mais briguei, não sei o que aconteceu, é quase que uma mágica. E comecei a ter pretensões e sonhos olímpicos. Né? Eu estava com o cara certo, no lugar certo, embora tenha começado tarde, mas estava com as pessoas certas. Quem era o teu mestre, assim, que te levou? Eu comecei com Glaucio e com Geraldo. Glaucio filho, Geraldo pai. Né? Eles davam aula no Marapendi, que era um clube na Barra, a 5 minutos da minha casa. E ali começa a relação mais importante da minha vida, que é a relação com o Geraldo. Né? O Glaucio me deu uma base muito boa, técnica, e o Geraldo ele me abraçou nessa linha mais competitiva. O Geraldo, como treinador, tem 7 medalhas olímpicas, ou pela seleção olímpica, ou com atletas que ele formou. Né? A Rafaela, lá, que se formou no Reação, foi campeã olímpica, então outra medalha olímpica dele. E ele tem aquela habilidade, né, do sensei, né, que eu brinco. A tradução literal é aquele que veio primeiro, mas a tradução poética é aquele que ilumina caminhos. Né? O Geraldo ele tinha essa característica de um grande líder de fazer você se sentir capaz, se sentir importante, e quando está tudo dando errado, ele te ajuda a ter paciência, sabe? Eu lembro que ele sempre falava que os campeões são forjados na segunda-feira depois de apanharem na competição no final de semana. E durante muito tempo, essa primeira etapa dessa história eu cumpria com perfeição. E a segunda só dependia de mim, né? Então eu apanhava no final de semana, mas segunda-feira eu estava lá ouvindo o que ele falava, né? Pô, os campeões são forjados nas segundas, depois de apanhar, eu já apanhei, agora eu vou treinar. E aí ele foi me motivando, me levando para treinar com a seleção. Eu era garoto, eu ia meio que na aba dele, né? Apanhar lá do pessoal, primeiro das meninas da seleção, e aos poucos fui treinando com os adultos. E, de repente, em 5 anos, eu fiz uma seletiva com os adultos, eu era júnior, e quando eu vi, eu ganhei, estava na seleção, aí a minha vida mudou completamente. Você é britânico-brasileiro? Você nasceu na Oxônia? Cara, nasci em Oxford. Eu não sei nem o que é Oxônia, sabia? Porque eu vi, alguém falou isso outro dia, eu acho que na internet você bota lá, nascido em Oxônia, né? Deve ser coisa da Wikipedia isso. Mas é Oxford, né? Não sei se Oxford você traduz por Oxônia, mas eu nasci lá, meu pai na época estava fazendo doutorado, ele é físico nuclear, e fiquei lá até pelo menos uns 2 anos. Aí vim para o Brasil, e depois dos 9 aos 11 a gente foi morar fora de novo, que ele foi passar um ano em Berkeley, né? Ele foi fazer um pós-doc lá, e a gente depois ficou meio ano na Inglaterra de novo, em Oxford. Então, assim, eu tenho a dupla cidadania, né? Porque quem nasce antes de 83 tinha direito a passaporte britânico se nascesse lá, depois muda o direito, né? Era juiz Solis na época, né? Então, eu tenho os 2 passaportes. E acaba que me ajuda, né? Porque como a gente viaja muito eu viajei muito pela seleção, né? Você evita um monte de fila, enfim. Eu sou um inglês, eu sou brasileiro, mas com passaporte inglês também. Então, em alguns momentos, eu me aproveito desse passaporte. Eu vou dar um pulo para agora e depois eu quero voltar ali na questão do Pan-Americano e de Atenas. Mas teu filho é Thomas ou Tomás? É Tomás. Eu perdi essa. No começo eu pensei em Felipe, que é o nome do meu pai, e aí a Gabi falou, não, ela falou Tomás, eu falei, gostei, vamos de Tomás então. Aí virou Tomás. Eu queria saber dessa viagem aí, porque você já experimentou, você ainda não chegou aos 50, mas já experimentou algumas coisas fortes na vida, né? Eu queria saber, quando saiu ali do quartinho, veio para o teu colo, se você olhou no olho assim, se aquele olho olhou para você. Cara, assim, estou procurando uma foto aqui já, né? Porque muda tudo, né? Minha cara, olha só aqui, ó. Eu do lado de um lado e ele do outro, ó. Eu sou de Que vermelho. isso, Não é parecido cara? pra caramba? Que isso? Eu tô É... aqui, ó.
Mostra de novo. Olha a foto dele. Olha a foto dele aqui, ó. Que irado, cara. Flávio, deixa eu voltar de novo, lá para o início. Eu imagino que Atenas tenha sido mais importante do que os Jogos Pan-Americanos, mas em termos de desafio, os Jogos Pan-Americanos veio antes a medalha, né? São competições muito diferentes. Na época que eu competi os Jogos Pan-Americanos, tinha uma badalação maior, tinha transmissão, na época a Globo transmitia, e foi uma competição para mim marcante, esse de 2003, porque eu tinha perdido a final do de 99 para um cubano que era muito, muito amigo e um grande adversário, e nesse PAN de 2003 eu tive uma lesão no joelho, na França, treinando com um japonês, e era uma lesão que eu precisava ficar 5 semanas afastado do tatame. Eu não podia botar o pé no chão praticamente. Esse era o prazo mais ou menos que eu teria para o ligamento cicatrizar. E normalmente eles teriam colocado o substituto, né, imediato para ir para a competição, mas eles sabiam que eu era muito disciplinado, eu sempre fui super comprometido assim com o treino, e eles resolveram me dar uma chance. Então eu me mudei para São Paulo e eu passei 5 semanas fazendo, 8 horas de fisioterapia, musculação, tudo que eu podia fazer sentado, né? E nadava também. E como eu não podia treinar de kimono, eu passei aquele tempo todo estudando os meus adversários, vendo filme, vendo fita e treinando mentalmente, sabe? Eu tinha lido alguma coisa, uma história de um búlgaro que tinha sido campeão olímpico de levantamento de peso, ele tinha tido uma lesão e ele treinava no hospital mentalmente. Ele fazia o mesmo treino que ele faria diariamente na academia, ele fazia com a mente, né? E ele foi campeão, enfim, era uma história que eu tinha lido em algum lugar, eu falei, vou tentar repetir essa história aqui. E, curiosamente, eu só botei o pé no chão para competir no tatame na competição, né? Lá em Santo Domingo. E, curiosamente, foi talvez a melhor competição que eu tenha feito, assim, do ponto de vista estratégico, porque eu preparei tanto a tática para cada um dos adversários que eu teria. Afinal, por exemplo, eu fiz com esse cubano, que era meu grande adversário, ele foi desclassificado em menos de 1 minuto de luta. Ele não entendeu o que aconteceu. Eu fiz uma tática que ele ficou absolutamente perdido. Em menos de 1 minuto eu ganhei. E ali foi uma experiência para mim muito rica de entender, né, que realmente quem manda é a cabeça, né? Então, assim, eu não estava fisicamente na melhor condição possível, mas mentalmente estava muito bem. E isso me ajudou muito para a Olimpíada no ano seguinte também, que foi uma Olimpíada também atípica, porque o meu pai, 2 meses antes, ele teve um infarto, né? Então ele quase morreu, foi uma coisa muito forte para mim e mudou toda o meu foco, né? Eu estava focado em ir para a Olimpíada, ganhar uma medalha e tal, e de repente meu foco era o meu pai ficar vivo, porque o meu pai ele precisava fazer uma recuperação durante 3 ou 4 semanas para fazer uma cirurgia de risco, e eu, ao mesmo tempo, tinha 2 meses para estar dentro da Olimpíada. Então, foi aquele momento que aquela música, né, boa do John Lennon, Life is what happens to you when you're busy making other plans, né? A vida é o que acontece quando você está ocupado fazendo outros planos. E, de repente, a Olimpíada, que era daquele tamanho, ficou desse tamanho. Então, para mim, foi muito bonito, assim, muito marcante para mim, o jantar daquela Olimpíada, porque eu estou com a medalha e estou com meu pai e com a minha família no restaurante na Grécia. Então, esse foi o grande momento, assim, até o nascimento do Tomás, foi o maior momento, assim, da minha vida. Agora vamos, então, de novo, vamos cortar para 1 ano e pouco atrás. A gente esteve ali na Praia da Grama, em São Paulo, naquela piscina incrível, vai ter um igual na Surfland, né? Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, que para mim foi um negócio incrível, né? Eu sou bem mais velho que você, nunca imaginei que eu ia estar vivo para surfar numa piscina de ondas artificiais de qualidade, né? Imaginar uma piscina de repente, mas... e eu queria saber da sua experiência. Eu me lembro que você ficou muito fissurado, cara. Parecia que você estava no Havaí. Cara, mas assim, é uma experiência absolutamente... É um sonho, né? Eu comecei a surfar antes de fazer judô. É porque eu sou prego, senão eu teria virado surfista. Eu queria seguir teus passos aí, dessa galera toda que eu sempre acompanhei, Você não é né? prego, não, meu irmão. Eu sou da geração que eu passava o dia esperando para ver realce, para ver vibração, para ver os programas que tinham de surf lá, você sempre lá liderando essa onda. E depois surge o Teco, o Fabinho, aí depois o Vitor Ribas,
Aí, internacionalmente, tinha o Tom Curren, Tom Kerr, Richie Collins, que era um cara que era mais radical, que eu gostava. E eu surfava direto, assim, só que eu não podia surfar dia de semana. Eu surfava sexta, sábado e domingo, assim, mas eu esperava a semana inteira. Chegar sexta-feira era o meu grande. E sábado e domingo eu acordava, sei lá, 5 da manhã para chegar com o sol nascendo, né? Isso com 13 para 14, eu surfava desde os 11. E aí, no judô, eu fui tendo resultado, assim, fui crescendo, e o surf foi ficando como Segundo meu plano. grande prazer, né? Minha paixão. Eu sou muito eu teria sido mais feliz provavelmente surfando, né? Sendo atleta. É muito mais legal, né? Rodar o mundo surfando do que lutando com os outros, né? E eventualmente apanhando os outros, né? Mas aí eu me encaixei no judô. Então o surf virou a minha válvula de escape, sabe? Eu tô todo ano Lá na sonhando. piscina Hoje, você parecia um adolescente, cara. cara, então, eu acabei prolixo aqui saindo. A piscina de onda, cara, é assim, são aquelas ondas que eu desenhei a vida inteira no caderno em, acontecendo na tua frente ali, né? Eu assistia, né? Eu me lembro quando o Fabinho competiu lá no Japão. Lembra que ele ganhou uma Lógico. competição, uma Ele etapa? foi o rei da piscina, ele ganhava quase tudo que é campeonato. Você tem ideia, Bocão? Estava uma vez num treinamento, eu li, não tinha internet na época, onde era essa piscina. Cara, eu peguei 4 ou 5 horas de trem, lá no treino que eu estava no Japão, no domingo, para ir atrás dessa tal piscina. Eu cheguei, era uma piscina que só fazia assim, ó. Não tinha onda, não sei se eles não projetaram. Foi uma frustração, cara. E anos depois estou eu com você, pô, fazendo aquele surf inesquecível na piscina de onda. Eu surfei, cara. As pessoas acham que eu sou mentiroso, né? Que é a história de pescador. Eu queria que a gente tivesse contado para eu mostrar. Eu peguei 100 ondas por dia, pelo menos. E assim, de tubo, eu não sei, eu perdi a conta. Assim, eu conto quantos tubos eu tiro num ano, né? E para tirar tubo eu tenho que ir para um lugar especial, porque eu não sou. É. E agora que eu estou com o Tomás, e eu tenho, né, um AP na Surfland, né? Daqui a pouco eu vou estar lá no Rota, eu não vejo a hora de estar lá com o Tomás. Daqui a pouco ele vai ser iniciado no surf lá. É outra geração, né? Vai ser uma facilidade para ele aprender. Imagina, vai ser, pô, brincadeira de criança mesmo, né? Vai crescer na escolinha do Carlos Burle, que é o Burle Experience, que vai estar ali na beira, na espuminha, e pô, com 2 anos e meio, 3 anos e meio, vai lá para fora. Vai para a ondinha Exatamente. Waikiki, que é a mais fraca, e é só ir evoluindo. Não, agora eu quero a Malibu, agora eu quero a T de Turns, até chegar na B de Bis, né, que é a besta, que é a onda mais forte, que é a onda do tubo que você mostrou aí. Cara, e eu conversei com uma galera, né? Porque eu fui outras vezes lá para a Praia da Grama, né? Eu tô assim, esperando sair a nossa, mas enquanto não sai, sempre que eu posso, eu dou uma escapada para lá. É impressionante. Eu, em 2 dias de surf, pensa só, eu tô te falando, você sabe disso, né? Não precisa, você viu. Foram umas 100 ondas por dia. Você pega quando? Quantas vezes, em quantos dias você pega 100 ondas no ano? Eu nunca peguei. E ondas perfeitas, né, cara? Então, Não, assim, é é uma atrás muito da outra inacreditável. igual. A viagem é essa que você volta remando, falando assim, pô, podia ter dado uma rasgada um pouquinho mais lá em cima da onda, mas agora eu vou dar. Aí quando você dá, fala, pô, mas eu podia ter voltado e já encaixado uma cavada. Aí na próxima eu vou fazer. E Porque a você onda não tem é dúvida. igual, né? E assim, a gente dormiu, a gente ficou o final de semana, né? Lembra? A gente, sábado, cheguei, eu estava destruído, eu tomei anti-inflamatório, relaxante muscular, que eu falei, não tem a menor chance de amanhã não fazer o mesmo, igualzinho. E você sabe que no dia seguinte vai estar igualzinho, né, cara? Então, assim, você vai para Mental Ice, você vai para qualquer lugar, você não sabe se vai ter onda todo dia. Lá tem onda todo dia. E sem crowd, Então, porque é uma onda atrás da outra. É um Então, barato. no final desse ano a gente já vai estar junto em Garopaba. E olha só, para o pessoal que está ouvindo a gente, eu não vou desvendar tudo ainda, mas eu e o Flávio, a gente já estamos prometidos de desenhar uma história considerável para ele lá. Sabe que vai ter um tatame ali de mais de 200 metros quadrados, onde a gente vai ter jiu-jitsu, judô, yoga, ginástica natural. E com certeza o Flávio vai ser um dos protagonistas ali nessa região, não só especificamente no tatame, né? Mas a gente vai ter auditório, quero, né? O Flávio vai passar lá uma semana com a gente, não só envolvido em questões de defesa pessoal, no que ele aprendeu até hoje. Eu estava vendo no Instagram, canto choke, ou é choke canto? Cara, essa é uma viagem, assim, mas foi meio que um susto, assim, de repente virou moda, assim, sei lá. Eu fazia um estrangulamento que eu fazia bastante, assim, de repente, sabe, virou um nome de uma técnica e eu fico rodando o mundo, às vezes, para ensinar. Eu estou indo esse ano para a Inglaterra,
Fui para a Polônia no passado, fui para os Estados Unidos, estou indo para Portugal. Mas só esse estrangulamento ou uma quantidade de posições? Não, a minha característica, eu sempre fui um cara no judô com uma característica peculiar, né? Eu era um cara que tinha um estilo diferente. Demorei para entender isso e quando eu entendi, eu investi nesse estilo mais autoral, digamos assim. Né, a gente tem um mantra que a gente usa até lá no nosso Instituto no Reação, que é uma cultura do bom em pé, bom no chão e bom na transição, né? A ideia é a gente formar um atleta que tem uma base boa tanto para a parte da luta em pé como no chão e como na transição, essa costura dos dois. Ou seja, o cara sai faixa preta de judô e de jiu-jitsu, porque tecnicamente elas são muito parecidas, né? Então, se a gente consegue organizar isso, né, numa jornada de aprendizagem, você consegue desenvolver atletas completos, né, nesse aspecto. E eu gostava muito dessa história toda, né? Eu tive o Paulo Caruso, o Geraldo, né? O meu sensei sempre foi um cara muito ligado à luta de solo. Tive o sensei De Luca, que também me ajudou demais. Tive algumas experiências com o sensei Medi, que também sabia bastante chão. E o Paulo Caruso, especialmente junto com o Geraldo, né? Que foi meu preparador físico a vida inteira e meu mestre também no jiu-jitsu. Então eu tive essa história. E quando eu comecei a treinar, tinha uma rivalidade muito grande entre as academias de jiu-jitsu, eles não treinavam uns com os outros. E a gente ficou meio que sendo a Suíça, sabe? A gente recebia todo mundo, porque a cultura do judô sempre foi uma cultura muito acolhedora e naquela época a gente não tinha nenhuma rivalidade. O judô não tem muita rivalidade porque tem muita competição, então a rivalidade fica só na competição, sabe? E na época não tinha tanta competição, então o treino virava meio que um espaço que eu só treino com quem é do meu time, o outro que não é daqui é creonte. Então eu tive uma sorte, assim, numa época que todo mundo do jiu-jitsu morava no Rio de Janeiro, praticamente, nem em São Paulo tinha muito, os melhores treinavam junto com a gente. Então eu cresci junto com os melhores. Então isso me ajudou muito a crescer também, sabe? E aí eu lutei só 2 competições mais moleque, depois eu fiquei na seleção, parei de competir, então ficou claro para todo mundo que eu não era um adversário, né? Então eu era um fogo amigo, sabe? E esse estrangulamento, tem como você demonstrar um pouquinho com a tua agora, como é que é ou não? Tem que ter outra pessoa. Acho que em teoria teria que ter outra pessoa, mas por acaso eu até postei hoje, cara, porque com mais facilidade, não sei se dá para ver daqui. Foi essa que eu vi. Tá dando para ver. Tá dando para ver, né? Quer dizer, tá pequeno, né? Mas está dando para ver direitinho. Você não cruza a mão, né? Então fica mais fácil você. Bom, normalmente o estrangulamento você cruza. Aí ele liga o alarme. Esse você não cruza, você pega do mesmo lado da gola, sabe? Então ele fica relativamente. Ele tem algo de inesperado, sabe? Fica mais fácil você chegar. E me salvou inúmeras vezes, né? Me ajudou muito. Deixa eu te perguntar em relação ao inesperado. Você tem um quiver ali atrás. O que seria inesperado para você hoje em termos de surf? Fazer uma viagem assim para Mentawai ou tem algum sonho assim que você, no meio dessa né, você tá deve ter uma vida muito corrida, o Instituto Reação crescendo sem parar pelo Brasil inteiro. Cara, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 pranchas aqui, né? E uma 8ª ali que é uma bidirecional de kite. Eu estou fazendo kite também, estou adorando kite. Eu não tenho uma GAN, né? Eu não tenho uma prancha muito grande. A minha maior prancha é uma 6.3, mas que às vezes eu entro nos mares aqui para o Rio de Janeiro um pouco maiores. Mas falta no meu quiver talvez uma GAN. E eu não sei. Qual era a pergunta mesmo? Foi mal. Agora, uma viagem assim inesperada que você gostaria de fazer. Cara, eu fui para Mentawai, né, em 2014. Foi um sonho, assim. Mas eu não fiquei no barco, né? Eu fiquei ali em frente a Hideaways, né? Que é uma esquerda muito boa. Aqui também é um espetáculo, vamos combinar. Maravilhoso, maravilhoso. E já fui algumas vezes para Maldivas, já fui para El Salvador, já fui para vários lugares. Já fui para Havaí algumas vezes, já fui para Bali. Mas Mentawai eu acho que é o lugar assim que ainda eu preciso fazer no barco, sabe? Fazer uns 10 dias ali com bons amigos. Essa é uma viagem que eu tenho que fazer e gostaria de fazer com mais frequência, assim, fazer algumas vezes ao longo da minha vida, porque não tem nada igual, né, cara? Me inclua nesse plano aí, por favor. Vamos fazer um bonde Surfland, pô, eu já falei isso então, com a essa pilha, Flávio, pode continuar, a gente já vem brotando essa pilha de uma barca Surfland para Mentawai.
E que é outra coisa legal, né? Imagina você se preparar para uma viagem dessas na piscina, sabe? Eu vou fazer um treinamento focado para uma viagem Não, especial. não, e assim, gente que trabalha ou que é ocupado de uma maneira geral, a gente sempre perde 1 dia e meio, 2 dias e meio de uma viagem para chegar no hippie razoável, né? Você chega lá, nunca está no hippie, aí só depois de 2, 3 dias é que você começa a se encaixar. Realmente, se você puder sair do Brasil já com tudo em cima, né? Remada, reflexo, fizer 3, 4, 5 dias na piscina, meu irmão, você já sai daqui bem. Não, eu nessa nossa ida lá para Surfland, eu fiquei um bom tempo assim com a prancha no pé de um jeito que eu não ficava há anos, de 2 dias só de surf na piscina. Mas também com 50, 80 ondas num dia, né, meu irmão? Como é que você não vai 100, ficar, né? 100, respeito. 100. Eu tô achando esse número meio alto. É verdade, pô. Eu vou contar a próxima vez. É porque eles me falaram, eu não sei se é verdade, mas eu acreditei, pô. Vem cá, e conta um pouquinho, então, da tua participação em televisão, assim, como é que começou? Te convidaram para fazer algum quadro esportivo depois? Você fez várias coisas, né, cara? Fez esporte espetacular. Foi meio inesperado, assim, também. Eu estava em alguma competição que eu me machuquei, me chamaram para eu comentar. Aí eu comentei e gostei. Eu comentei o Mundial de 2007, que tinha o João Derli campeão, foi o primeiro campeão mundial do Brasil, e o Luciano Corrêa foi bronze, 2 super amigos meus. E tá comentando ali é um pouco você participar da melhor trilha sonora da vida dessas pessoas. Assim como o Sérgio Maurício, por exemplo, faz parte da minha trilha sonora, né, como narrador da minha Olimpíada. Então, acho que tem um valor muito grande, uma responsabilidade grande, é como se eu estivesse participando, né, da vida dos meus amigos ali. Então, eu gostei muito. E aí depois me chamaram para fazer o Sensei, que era um piloto de um programa inicialmente, que eu ia fazer um programa de lutas, né, com o Marinho Canaíssa, que estava organizando lá pelo Sport TV. E aí o piloto foi ao ar, sabe? Foi meio que sem, não esperava aquilo. Aí eu fiquei fazendo um tempo e comentando. Aí lá para 2011 começaram a me chamar para fazer uns pilotos de um programa chamado Corujão do Esporte. O Tandy ia Lembro. apresentar o Esporte Espetacular, e eles queriam um substituto que tivesse também uma pegada de ex-atleta, né? Mas eu ainda era atleta, então eu teria que escolher o caminho da aposentadoria. E eu acabei escolhendo, eu já estava com 35, já estava numa fase que o corpo não estava aguentando, e aí eu fiz essa transição, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu tive uma experiência assim riquíssima. Na Globo eu apresentei, acho que tudo que eu poderia ter apresentado de programa, né? Do Criança Esperança como embaixador com o Lázaro, com a Dira Paz, com a Leandra Leal e outras pessoas que vieram depois, o Jonathan, Fernanda Gentil, Camila Pitanga, enfim, ao Esporte Espetacular, que eu acho que era talvez o lugar mais importante ali do esporte como apresentador, e tive uma experiência muito boa, assim, alguns momentos ruins, como, né, em tudo na vida, mas muito mais momentos muito bons que eu guardo com todo carinho, muitos amigos, sabe? Foi uma experiência incrível. Não, você arrebentou e manda muito bem até hoje, né, cara? Não pode parar, não, cara. Queria agradecer muito você ter topado aí meu convite para estar conversando, fazendo esse webcast Surfland. Muito obrigado, Flávio. Você é um monstro aí da vida nacional. Quando você me chama de monstro, pô, toma aqui o espelho, meu amigo. Vou falar sério, né? Flávio, prazerzão falar contigo. Muito obrigado por ter aceito o convite novamente. Você é muito querido, cara. Obrigado mesmo. E pessoal em casa, espero que vocês tenham gostado. Olha aí, a gente se encontra no próximo episódio, tá? Ou Grande então na abraço. Surfland, né? Na Surfland no final do ano. Não vejo a hora. Valeu, Flávio. Beijão, cara. Beijão, abraço grande. Também, cara.